E o que nós estamos vendo aqui nesse exato momento? O Marco Rubio está com 1000 páginas e a qualquer momento eles podem tomar uma decisão contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o PGR, contra os delegados da Polícia Federal que atuam no caso e contra os cúmplices. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Advogado americano revela qual a pena pelo qual Moraes pode vir a ser condenado. É isso mesmo. Matéria publicada pela Folha de São Paulo neste sábado revela a estratégia adotada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Um dos objetivos traçados pelo parlamentar é que o ministro brasileiro seja investigado pelo cometimento do crime de conspiração contra direitos fundamentais. A jornalista da Folha afirma que sobre esse assunto ouviu um advogado próximo da gestão de Donald Trump que teria dito que a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Ainda segundo a reportagem, esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. E prossegue a matéria com mais informações relevantes. Abre aspas. O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter demitido decisões que prevêem a aplicação de sanções a empresas de redes sociais como o X e a Rumble, com ordens para fornecimento de informações sobre usuários e suspensão de contas sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvo de Moraes, entre eles Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump, que foi detido no aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins Grilo. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas, que está sendo levado a órgãos do governo com cópias de processos. Fecha aspas. A batata de Alexandre de Moraes já está assando. Quem traz mais informações sobre essa notícia é o Jacaré de Tanga. Veja o vídeo. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e aliados do Donald Trump contra Alexandre de Moraes, do STF nos Estados Unidos, inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além de sanções econômicas e medidas para bloqueio de visto, o roteiro considera que o órgão dos Estados Unidos que tem funções de Ministério Público, órgão inexistente no país, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Kleber, eu não acredito mais que isso seja política ou ganância do por poder. Isso é caso psiquiátrico. Esse cara é o maníaco do Parque 2. Obrigado, Santos Batista aqui pelo seu superchat. Então vocês vejam que isso já está na mão do Departamento de Justiça. Vocês vão entender agora. Segundo um advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O ministro Alexandre de Moraes impediu que pessoas que estejam aqui nos Estados Unidos sob a proteção da lei americana, como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Rumble, X, Elon Musk e companhias limitadas, exercessem a liberdade de expressão conforme a primeira emenda da Constituição americana, sim ou não? Todos vocês têm condições de responder essa. Essa é moleza. Então, vamos primeiro analisar aqui do ponto de vista do que o advogado próximo da gestão Trump, e isso é o Departamento de Justiça, que está na mão do Trump, que está fazendo essa análise. Presta atenção no que está na reportagem. Eu vou repetir. Segundo um advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito, como crime, que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição.
como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Primeiro, a juíza de Tampa, no caso do Rumble e da Truth, que é a rede do Trump, já decidiu que o ministro Alexandre de Moraes não tem autoridade para atuar nos Estados Unidos. Tanto que ela negou o pedido liminar, dizendo que não havia necessidade, porque ele não tem autoridade nenhuma disso aqui. Segundo, está claro e evidente que as garantias constitucionais do cidadão americano, e neste caso o Rodrigo Constantino é um cidadão americano hoje, o Paulo Figueiredo é um residente nos Estados Unidos, o Alan dos Santos é um asilado nos Estados Unidos. Boa noite, Kleber. Estou com medo de Bolsonaro ser morto na prisão. O que você acha? Eu acho que ele não vai ser preso, Maria Lima, para ser bem honesto. E vocês vão entender isso aqui agora. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. Então, eu volto a repetir, isso está no departamento, vocês vão ver que tem mais coisa aqui. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão, que está na primeira emenda da Constituição Americana, é a primeira emenda da Constituição Americana. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter emitido decisões que prevêem a aplicação de sanções a empresas de redes sociais, como o X e o Rumble, com ordens para fornecimento de informações sobre usuários e suspensão de contas, sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. E ele voltou a dobrar a aposta essa semana. E por que ele fez isso? Porque ele já sabia que isso está no Departamento de Estado. Então é o leão desdentado, tentando rugir para dentro do mercado da imprensa brasileira. Olha só que interessante. Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvo de Moraes, entre eles Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido no aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e a juíza Ludmila Lins Grilo. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas que está sendo levado a órgãos do governo com cópia de processos. Na última semana, Moraes determinou às empresas Meta e X que informem a Polícia Federal em até 10 dias os dados de contas de perfis utilizados pelo influenciador bolsonarista Alan dos Santos, sob pena de multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal em investigação sobre fake news contra uma jornalista. E que pedido é esse? A jornalista fez uma matéria, o Alan dos Santos foi lá e apresentou prints da jornalista. Quem prende quem? O filme, exatamente, Ercino Costa. Apresentou prints dessa jornalista, expôs isso num site que ele tinha. A jornalista foi lá e pediu à Polícia Federal, né, para que investigasse, e a Polícia Federal pediu ao ministro Moraes para que tomasse providência. Curioso, a Polícia Federal utilizou como prova a própria matéria da jornalista, ou seja, numa verdadeira operação casada. E essa jornalista, Luciana Dalpiva, nada mais nada menos do que a representante da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que se tornou uma verdadeira milícia da esquerda. Alan é considerado foragido desde 2021. Ao menos 2 pessoas envolvidas na estratégia contra Moraes dizem ter ido prestar informações ao Departamento de Justiça, que estaria ciente da situação. Portanto, olha a contradição da matéria. Eles dizem que isso seria levado ao Departamento de Justiça, que dá a impressão de que não estaria. Mas aí 2 pessoas já estão, olha só, já estão sendo ouvidas, já foram ouvidas no Departamento de Justiça, o que demonstra que o Departamento de Justiça já está com essas 1000 páginas na mão, já está investigando o ministro Alexandre de Moraes, e isso hoje está correndo de forma sigilosa. O processo no Departamento de Justiça, se for consolidado, ocorreria em paralelo ao esforço por outras sanções contra o ministro. E essa foi uma dúvida que ocorreu na nossa comunidade privada. Mas vem cá, isso é a Lei Magnitsky? Não. Isso é a parte, e eu vou explicar melhor para vocês logo depois. Uma das apostas de bolsonaristas é que Moraes possa ser sancionado com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação aprovada no governo Barack Obama
impõe restrições a vistos, congela contas e ativos dos alvos no exterior e impõe restrições financeiras a empresas. Isso significa que o Banco do Brasil, que é uma instituição de economia mista, mas que tem a maioria das ações hoje de posse do governo federal, se fizer gracinha, vai deixar de poder operar nas demais instituições internacionais. Não vai mais poder fazer transações em dólar, porque isso depende de um código chamado Código SWIFT, que é fornecido pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. A ideia seria que Moraes seja punido de modo parecido com as sanções aplicadas ao procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, em retaliação pelo mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Khan não pode entrar nos Estados Unidos e recebeu uma sanção da OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros que pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Com isso, ele teve eventuais bens dos Estados Unidos bloqueados e ficou impedido de fazer transações com instituições americanas. O decreto de Trump determinando a sanção foi emitido em fevereiro. A sugestão levada a integrantes da Casa Branca é por uma punição semelhante a Moraes, na qual mais pessoas poderiam ser incluídas em 120 dias. Isso porque bolsonaristas avaliam que delegados da Polícia Federal e o procurador-geral Paulo Gonet também teriam atentado contra a liberdade de expressão de pessoas e empresas em solo americano. Eduardo Bolsonaro afirmou à Folha acreditar que a sanção é factível. Outras 2 pessoas envolvidas na articulação também consideram uma questão de tempo para a punição. A reportagem não conseguiu resposta do Departamento de Estado nem do Departamento de Justiça a respeito das medidas e nem vão te dar. Eles não vão te falar. Eles estão no meio de uma investigação e a coisa é séria. Em última instância, o objetivo da articulação bolsonarista é que eventuais sanções a Moraes provoquem pressão sobre o judiciário brasileiro e levem a um recuo nas ações contra Bolsonaro e aliados, o que por hora é difícil de ocorrer e eu também não acredito que vai ocorrer. O ex-presidente terá sua denúncia pela acusação de ter tramado um golpe de Estado analisado pelo STF na próxima terça, o que é um teatro, é uma farsa jurídica. Na sexta, 21, uma decisão do governo americano foi usada como exemplo por um aliado de Bolsonaro de como a possibilidade de sanção é real. O secretário do Departamento de Estado, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, essa análise está no Departamento de Estado dos Estados Unidos, que já começou a ouvir pessoas e está com mais de 1000 páginas de documento na mão. Agora veja só o que a jornalista fala ao final, porque ela não falou isso no começo. O secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio. E quem está com isso é o Marco Rubio, que não ouviu o governo brasileiro até hoje. Baniu a entrada nos Estados Unidos da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, seus 2 filhos e um dos ministros de sua gestão à frente da Casa Rosada. Eles foram proibidos de entrar em território americano sob acusação de envolvimento em corrupção significativa. Kirchner é uma das antecessoras de Javier Milei, que tem a simpatia de Trump. A reportagem acabou, vou tomar uma água para fazer uma análise para vocês e vocês vão me ajudar nesta análise. Se o Departamento do Estado já está ouvindo as pessoas, é sinal de que ele já está com esta investigação em curso. Não é que ele vai abrir uma investigação, ele já está com essa investigação em curso. Isso eu já falei para vocês aqui, agora eu vou perguntar para vocês. O Marco Rubio tomou uma decisão contra a Cristina Kirchner? Ele precisou de alguma ordem de juiz para tomar essa decisão? Sim ou não? Gostaria que vocês me falassem. Com base na lei Magnitsky, o Rubio precisa de autorização do judiciário americano para impor as sanções ao Moraes? Edu vem para o Brasil como embaixador? Não, Santos Batista. Ele vai provavelmente como candidato ao Senado ou a presidente. Eles não precisam. E o que eles estão fazendo? Quem é aqui que gosta de pescaria? Sei que tem muita gente aqui que é do interior que gosta de pescar. E quando você tem um peixe, eu sou da moda antiga, esses negócios de vara, não sei o que, tá, tudo coisa moderna. Eu sou da época que a gente pescava com dedal e linhada, só tinha isso, meio como índio. O que você faz? Você dá corda para o peixe. Você deixa ele correr um pouco e depois você puxa pela boca. E é assim que está sendo tratado esse caso aqui nos Estados Unidos. Veja bem, não sou eu que estou afirmando. Quem está dizendo é a própria reportagem. E o que nós estamos vendo aqui nesse exato momento? O Marco Rubio está com 1000 páginas e a qualquer momento eles podem tomar uma decisão contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o PGR, contra os delegados da Polícia Federal que atuam no caso e contra os cúmplices.
Porque o ministro Alexandre de Moraes está tomando essas decisões de forma monocrática, mas depois determinados ministros da corte estão chancelando as ilegalidades cometidas, inclusive contra pessoas que estão abrigadas e sob o abrigo da lei americana, em solo americano. Então, no fundo, todos eles vão acabar respondendo por isso. Nunca pesquei, mas esse peixe grande quero ver na brasa. Obrigado, Tânia Marino. Então, vejam só. Eu quero fazer a pergunta novamente para vocês. Eu já perguntei para vocês se ele precisa ou não de juiz. Agora eu quero perguntar para vocês. Vocês acham que depois do que vocês viram com a Cristina Kirchner, está sendo preparado medidas contra Moraes e seus cúmplices ou copartícipes? Sim ou não? É só uma pergunta. Porque tem as pessoas que ainda não acreditam. Quando a gente trouxe as informações lá atrás, antes do Trump ser eleito, tinha gente que duvidava, não sei o que, o Trump foi eleito, mas sempre tem. E eu brinco, eu falo aqui carinhosamente das nossas hienas choronas. Está aqui. A jornalista trouxe esta bomba hoje e foi publicado na Folha Online e vai estar amanhã exposto no jornal impresso. No jornal físico. E por incrível que pareça, tem muito dinossauro, Tiranossauro Rex de Brasília, que lê somente o jornal impresso. Os caras não veem essas coisas. Mas o que um jacaré que estava nadando lá pelo laguinho ali do Congresso Nacional me disse é que as medidas que o Moraes tomou, desta vez dobrando a aposta, foi em razão dele ter sido informado de que Alan dos Santos e Paulo Figueiredo já foram ouvidos pelo Departamento de Estado e que está no colo do Marco Rubio para ser assinado a qualquer momento medidas piores do que foram tomadas com a Cristina Kirchner. Então uma coisa é a Lei Magnitsky, que pode ser decretada diretamente pelo Departamento de Estado, e o Departamento de Estado está com isso. Mais ainda, além de decretar essas sanções que correspondem ao Poder Executivo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos pode pedir para aquela juíza de Tampa, que já está com o processo adiantado do Rumble, e quando eu falo para vocês que americano não faz nada na loucura, que nem ministro do STF, que parece Carmen Miranda e outras coisas mais, não faz nada na loucura. Eles simplesmente agem de forma pragmática e de forma consciente. Então, esta juíza já determinou, já reconheceu que as atitudes do Moraes, as ordens do Moraes não têm valor em território americano. Portanto, elas são ilegais, ele não tem competência para fazer determinação à empresa americana que está em solo americano, quanto mais a pessoas que estão sob o abrigo do governo americano. E agora ele deu 10 dias de prazo para que o X e o grupo Meta se manifestem sobre mais uma ordem ilegal dele sob o ponto de vista da ótica dos americanos. Estas empresas não são obrigadas a fornecer dados de pessoas que estão protegidas aqui nos Estados Unidos. Seria a mesma coisa, quase que, não é, a Samantha Santista fez essa pergunta, mas não é, é quase que uma atuação terrorista em Estado americano. Ou seja, é uma pessoa que vai receber um tratamento severo do Departamento de Estado e muito provavelmente ser sim condenado a 10 anos de prisão nos Estados Unidos. E aí vai vir a pergunta, mas isso vai acontecer nos Estados Unidos, ele não vai ser afetado no Brasil. O que acontece, gente? O ministro Alexandre de Moraes vai ter uma prisão especial. Ele não pode sair mais de território brasileiro se isso vier a acontecer. Como assim, Kleber? Se ele viajar para qualquer país que seja signatário, aonde os Estados Unidos tenha convênio, os americanos podem fazer como aconteceu no caso do Snowden. Se lembra? Dos Wikileaks? Que ele foi preso e depois deportado? Pois é. Isso pode acontecer, porque se o ministro sair do território nacional, e essa situação vai chegar, é uma questão de tempo. Isso tudo agora está no começo, as primeiras sanções devem vir mais rapidamente, essas sanções econômicas, a questão de visto, porque isso depende do Departamento de Estado. Agora o Departamento de Estado está próximo a promover uma ação e a juíza de Tampa é preventa e já está com o caso sob sigilo. Então o ministro Alexandre de Moraes, se for condenado a 10 anos nos Estados Unidos, como o Maduro, exatamente, Maria Luísa, como o Maduro, como a questão do Putin, como essa questão agora
desse juiz do Tribunal Penal Internacional. Então, a situação está cada vez ficando pior. Só que vai existir um outro problema. As sanções contra o Brasil começam agora no começo de abril. O Trump declarou que vai apresentar sanções econômicas pela questão de reciprocidade. Só que não está descartado que, junto com essas sanções de reciprocidade, venham novas sanções contra o Brasil por desrespeito às leis americanas. Kleber, 10 anos é pouco, acho que serão 10 ao quadrado, 100. Calma, Antônio Carlos, eu vou chegar lá. E aí, obviamente que isso tudo está sendo observado aqui nos Estados Unidos. Agora está nas nossas mãos mudar urgentemente o Senado Federal. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.